Pessoal, então é o seguinte, o que eu fiz para essa aula de hoje? Nós estávamos uns dias sem, então eu conversei com o Renato e vi todo aqui, não só meu consultório, mas diante de alguns profissionais da área de saúde, médicos e tal, e também das questões das farmácias, que eu conheço todo o pessoal ali. Eu fiz um levantamento de quais os remédios que eles mais venderam nesse ano, tá? Então, isso é muito bom. Para quem não tem um nicho de trabalho da nossa área, quem não tem um nicho, é pensar nessas três áreas, numa dessas três áreas. Mas, claro, que às vezes você vai dizer, não, mas eu atendo outra coisa no meu consultório, é porque a gente, às vezes, está acostumado a atender uma coisa mais, porque é da gente, né? Mas as três áreas são, essas três áreas desse levantamento feito, tá? Parte digestiva, distúrbio do Shen, parte emocional e dor, tá? Parte digestiva, distúrbio do Shen e dor. Aí, parte digestiva, aí eu vou falar de várias aqui hoje, mas vou falar de uma coisa mais geral para a gente poder ter umas ideias de como atuar nessas áreas, independente do nome da doença, né? Porque aqui nós estamos para fazer o equilíbrio, independente do nome da doença. Claro que tem tratamento específico para cada doença, mas na parte digestiva, então, desde diabetes, né? Esteatose hepática, pedra na vesícula. Então, o que foi mais indicado, o tratamento desse, e não é esse ano, pessoal, é sempre isso aí, tá? Na parte digestiva. Gastrite aguda e crônica, úlcera gástrica e duodenal, úlcera, né? Úlceras. Intolerância alimentar. Então, esteatose, pedra na vesícula, gastrite aguda e crônica, úlcera, intolerância alimentar, diabetes, claro, sempre. Eu coloquei que é imediato também pelos sintomas que as pessoas têm, né? Isso na parte digestiva, tá? Vamos começar a falar por ela, então. Tá? Depois falando dor e parte do Shen, estudos do Shen, tá? Parte digestiva, então, né? Ou melhor, falar tudo aqui, ó, falar tudo aqui da parte emocional também, parte emocional, os problemas maiores procurados, ansiedade e agitação, depressão, irritabilidade, insônia. Isso aqui no meu levantamento, deu 55% das coisas, tá? De todos os atendimentos, essas três áreas deu 55% dos atendimentos. Estou sempre levantando dado aqui. Estresse, de modo geral, né? Então, entra irritabilidade, depressão, agitação, distúrbio bipolar. Distúrbio bipolar. E na parte de dor, o terceiro tópico, aí é a síndrome BIM mesmo, né? Que é as dores músculo-esquelética e articular. Tá? Não vou falar aqui de cólica menstrual, não disso, mas de questão de lombar, de questão de ciatalgia, de questão de dores, de bursite, tendinite, tudo isso, né? Síndromes BI. Então, a gente vai falar alguns pontos de acupuntura, algumas fórmulas também para cada um desses, assim, coisa que não pode faltar, né? Pontos que não podem faltar. Claro que você pode usar diversos outros, não são os únicos, mas são pontos, assim, bem efetivos que não deve faltar, ok? Então, partindo da parte digestiva, como você vê aí que tem tanta doença, eu vou falar um pouquinho de língua, e uma coisa que a gente, claro, quando a gente fala de dietoterapia chinesa, aí a gente é bem específico naquele problema que a gente está atendendo. Mas, de forma geral, vocês sabem que entre os problemas todos aí que a gente ouve falar o tempo todo, por exemplo, diabetes, né? Vamos pegar o diabetes para dar um exemplo e entender os outros. Quando a glicose ela quando altera a glicose em função de um trabalho demasiado do pâncreas, né? Então, no começo lá, açúcar, um pouco meio errado, né? Comer excesso e tal, mas vamos colocar assim que excesso de açúcar no sangue, o pâncreas começa a trabalhar para produzir insulina, e aí onde é que enfraquece o pâncreas, ou às vezes ele não funciona direito, né? Então, diabetes. Dentro da medicina chinesa, as deficiências do baço, né? Então, de modo geral, como eu não vou falar de dietoterapia em particular, mas uma coisa eu tenho que falar de dietoterapia que é interessante, que os chineses eles procuram comer as comidas numa certa ordem. Acho que eu nunca falei disso aqui, numa certa ordem. E essa ordem é bem interessante, que já foi feito teste por nutricionistas, inclusive aqui conhecidos meus, e eu disse, faz esse teste, eles fazerem.
porque eu fiz, funcionou, e eu sempre, quando passo alguma coisa, eu digo, faz o teste lá também. O pessoal da nutrição, tá? O pessoal da área da nutrição. E o que eles viram? Eles viram que comer a mesma comida, vamos supor que eu tenho aqui, vamos separar a comida aqui em verdura, vamos separar em proteína, e vamos separar em massas, em carboidrato. Vamos separar nessas, tá? Ou proteínas e gorduras, e por último a massa. Se você coloca as coisas num prato, essas coisas num prato, que está acima da quantidade, vamos colocar assim, vamos supor que está acima da quantidade, e você come uma certa ordem, qual a ordem? Comer, por exemplo, do carboidrato primeiro, comer das massas primeiro, todos os casos aumentou muito rápido, deu um pico deu um pico de glicose, né, um pico de açúcar no sangue, de glicose, muito rápido. O que eu quero dizer com isso? Que é importante para a nossa saúde digestiva, para qualquer dessas doenças. Você trata uma doença dessa, pode dar fórmula, pode usar acupuntura, mas você vai ter que mudar algumas coisas na alimentação da pessoa. Ah, tem gordura no fígado, esteatose hepática. Tá, é calor no fígado? É calor no fígado, mas tem que mudar a comida, né? Está comendo muito carboidrato, ou às vezes está comendo na ordem errada, tá? Pedra na vesícula, também, né? Claro, tem questões emocionais envolvidas, tem, toda a parte gástrica tem questões emocionais envolvidas, mas nós temos que mudar alguma coisa na comida. Para não falar de dietoterapia, que é muito grande e específica, uma das coisas que nós deveríamos mudar é a ordem de comer. Se essa ordem começar, e vocês podem fazer o teste, se ela começar por carboidrato, vai ter um pico de insulina muito mais rápido do que se ela começar e ser na seguinte ordem. Ordem ideal, tá? Ordem ideal. Primeiro, verdura, que tem fibra. Lembra, né? Você vai no restaurante, tem lá um prato, o pessoal fornece a entrada lá, primeiro o pessoal vai lá e pega um pratinho de salada, né? O pessoal, é chique, né? Pegava salada. Não, isso é a questão da fibra, se na mesma quantidade de comida você tem, mesma quantidade de verdura, mesma quantidade de proteína, vamos colocar carne, feijão, tal, ou gordura, e mesma quantidade de massa, vamos colocar uma só, um macarrão, por exemplo. Se você começar a comer macarrão primeiro, vai aumentar mais, vai dar um pico mais rápido, o teu pâncreas vai trabalhar mais e vai enfraquecer. Então, quem tem problemas digestivos, cuide disso, isso é um macete muito grande. Começa primeiro, verdura. Por quê? Tem fibra. Segunda coisa a comer. Claro, às vezes a gente come um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Mas segunda coisa que deveria comer, se comer nessa ordem, a mesma comida vai dar diferença. Qual é a segunda coisa? Proteína e gordura. Última coisa, as massas. Última coisa, carboidrato. Muitas e muitas vezes você senta na mesa e observa as pessoas comer. Geralmente eles começam a comer do que acham que é mais gostoso. E às vezes o que eu acho que é mais gostoso é a massa que está no prato. Para a grande maioria, estou falando não, a grande maioria, tá? Então, legumes, sim, legumes entram na salada, Elisane. Então, primeiro salada, de qualquer tipo, salada. Depois, proteína. Depois, carboidrato. Todos os testes que nós fizemos deu diferença muito grande, o mesmo tanto de comida, começando de uma ordem, dessa ordem, começando de ordem contrária. Então, o que eu diria, pensando nisso e pensando no macete, não importa o problema gástrico que você vai atender, fale isso para o seu paciente. Se ele quiser comer assim, vai ser muito bom. E se não, diz para ele, come primeiro a salada. Eu tenho gente que a gente vai, ele pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, eu digo, olha, come primeiro a salada. Eu explico isso que eu estou falando, come primeiro a salada. Porque, às vezes, a gente quer mudar algumas coisas o que seria gorduras, pega a salada, então separa. Massa separou para outra área, tá? Massas, carboidratos, tá? E aí, a carne, essa hora para equilibrar os níveis de glicemia. Vamos lá, vamos voltar ao que eu falei, então. Essa ordem equilibra os níveis de glicemia, mas não é para isso. Essa ordem não é só para isso. É interessante a pergunta, tá? Porque essa ordem é interessante para que você não enfraqueça o pâncreas. Porque se você aumenta o pico de insulina, você está enfraquecendo o pâncreas.
Claro que depois da comida sempre vai aumentar o nível da glicemia, de qualquer comida. Por isso que se mede em jejum, né? Quem tem diabetes se mede de manhã cedo. Não se mede depois do almoço, porque vai dar alto. Isso é normal, dar alto depois do almoço. Só que eu quero dizer é que se você manter, se você não der o pico de insulina e liberar aquela mesma quantidade de açúcar devagar, você preserva o sistema mais importante da parte digestiva, o sistema vasoplâncreas. Então, quer preservar o sistema vasoplâncreas, começa primeiro pela salada. E depois, proteína. Ah, e gordura. O que seria gordura? Pensa aí claro que, já tirando fora, seria fritura, gordura? Fritura já não seria bom, mas está aí dentro, né? Óleos, né? Óleos. Mas o óleo, o azeite de oliva não é bom? Sim, o azeite de oliva é muito bom, muito bom. Ordem no café da manhã, mesma ordem, tá? Mas no café da manhã, às vezes a pessoa não come tudo, depende de quem come um café mais completo e quem não come. Mas, por exemplo, no café da manhã, qual a ordem que deveria? Primeiro que tem fibra. Vai comer uma fruta e um ovo, com a primeira fruta. Vai comer uma fruta e um pão, com a primeira fruta. Por último, a massa, tá? Vai comer um pãozinho e vai comer uma fruta, primeira fruta. Em qualquer horário isso, tá? Pode ser no café da manhã, pode ser... Eu estou falando do almoço porque geralmente tem mais tipo de comida diferente, tem os vários grupos, né? Mas pensa assim, ó, a primeira que deve ser ingerida, o que está no meio é no meio, mas a primeira e a última, então. Primeira de todas, aquilo que tem fibra. O que tem fibra? No almoço, verdura, né? Fora do almoço, fruta. O que é o pior? Pior para aumentar rápido, se comer só aquilo. Seria o pão, seria uma massa. Então, isso deixa por último. E intermediário seria os grãos, né? Seria um feijão, seria uma carne. Isso é muito interessante. Intermediário, né? A proteína. Então, se você... A mesma quantidade de... Porque tudo... Aí a gente pode pensar, não, mas pegou 1 quilo de comida, tudo vai se transformar de uma ordem para outra. Não. Se a fibra entrar primeiro, ela vai proteger para liberar de uma forma a glicose. Vai ser liberado o açúcar de uma forma, vai ser liberado devagar. Toda vez que é liberado devagar, preserva o pâncreas. Toda vez que é liberado rápido, é ruim para o pâncreas. Sempre, tá? Então, a ordem. Primeiro que tem fibra. Café da manhã, café à tarde, o que for, primeiro fibra. Você tem lá pão e banana? Primeira banana, primeira fruta. Né? Na hora do meio-dia, a fibra, né? A fibra que seria não, importante, né? Mas a fruta, no geral, não é fria? Natureza térmica da fruta? Vou aumentar aqui que eu não ouvi. Faz a pergunta de novo, Magda, por gentileza. Mas a fruta não é fria? Natureza térmica da fruta? A fruta é fria. Aí questões das particularidades da medicina chinesa, né? Então, estou falando o geralzão para essas doenças, né? Aí, para as particularidades, sim, aquilo que a gente sabe, é uma banana, tem deficiência de baço. Põe uma canela na banana. Aquece a banana. A canela é banana. quente, né? A canela é quente, põe um pozinho, né? Os nutricionistas hoje indicam comer banana com canela bastante. Por quê? Porque a banana é fria, né? Justamente o frio é ruim para o baço, para o pâncreas. Só que às vezes você vai observar vamos falar de língua já, às vezes você vai observar que está bem quente, né? Ali o sistema digestório está quente, né? Então é a observação da língua. Já vou falar da língua, tá? Aquecer banana bom, pera, assim, tudo aquilo que nós aqui, bom que nós que estamos aqui agora somos tudo da medicina chinesa. Então, convidei mais gente, mas que bom que nós estamos aqui da medicina chinesa. Então, vamos lá. Você tem banana, você tem pera, você tem uma outra fruta, tem esses problemas relacionados a baço, a não ser que você tenha calor, escolha a pera. Senão, não escolhe a pera, porque a pera tem muita água. A não ser que você tenha calor. Não, mas não pode tomar água. Claro que pode. Eu estou dizendo e estou comparando um alimento com outro agora, né? Pode comer pera? Claro, pode. Deve comer pera? Deve. Mas se for escolher entre uma pera e, de repente, um outro alimento em uma mão, uma pera em uma mão, uma mão. Se for escolher entre uma mão misturado com alguma coisa, mistura uma mão com aveia, por exemplo. Porque a aveia fortalece o baço, uma colherzinha de aveia. Se for comer banana, que é o que é frio no baço, se for frio no baço, for uma língua branca, né? Bota ali canela. Na digestão, põe canela. Sabendo que todos os temperos são usados justamente para melhorar a digestão. Né? São usados na comida, o tempero, hoje são usados na comida para dar gosto.
Hoje, os temperos são usados na comida para dar gosto, mas no começo não era usado para dar gosto, era usado para quê? Para digerir melhor a comida. Então, temperos, né? Aqueles temperos que você gosta, pode botar nas frutas. Se você gosta de canela e alguma fruta aí que o pessoal não está acostumado a usar canela, pode colocar. Banana com granola, que é bom para... Faz a pergunta, pode fazer a pergunta aberta, pode fazer, Ricardo. Desculpa, passou rápido aqui. Pode fazer a pergunta falando aí, Ricardo. Ô, Giovanni. Sim? Tá me ouvindo? Sim. Não, eu tô perguntando, você falou da banana, né? Você falou que banana com canela é bom para quem tem deficiência de Yang do baço, certo? É melhor comer banana com canela do que só banana quem tem fraqueza no baço. Quem tem fraqueza no baço já deveria eliminar a banana. E a banana com granola pela manhã, pode comer? O que tem nessa granola? Aí é que tá, né? Não, tem uva passa. Uva passa tem amêndoas, tem castanha. Sim. Aquela zero açúcar. Pode. A questão é a quantidade daí, né? A questão é a quantidade. Lembre-se, quando você come alguma castanha, o pessoal, 2, 3 castanhas. Se você comer castanha muito, vai aumentar a glicose do mesmo jeito, né? Comer muito amendoim, muita castanha. Então, a granola é o que eu falei. A granola é uma coisa bem genérica, né? Que às vezes a gente fala granola. Às vezes uma granola a gente vai no mercado, tem algumas coisas. No outro mercado já tem outras coisas naquela granola. Então, o que você falou aí, pode, tudo é alimento, tudo é comida, né? Pouco. Pode pouco. E quanto que é esse pouco? Daqui tem com açúcar e sem açúcar, né? Zero açúcar. Sem açúcar, com certeza, sem açúcar. Sem açúcar. Com certeza, sem açúcar. Tá? Falando da questão do açúcar, um dia eu vou falar só sobre açúcar, tá? Mas só assim, colocar assim, quanto mais natural, melhor, e quanto menos, melhor. Assim, colocar uma colher ou duas polvilhando por cima da banana e comer, não tem problema? De açúcar? Não, de granola. Dá uma colher tranquilo, Mas o que eu diria, se você está comendo banana e tem problema digestivo, primeira coisa, tira a banana da pessoa, troca por um outro alimento que é melhor para o baço, como, por exemplo, mamão. Não, que nem eu, por exemplo, eu tenho diabetes, tipo 2, né? Isso. Aí... Então tira a banana fora. É banana. Tira. Tem qualquer doença dessa que eu vou colocar aqui, é fraqueza muito grande no baço. Então, vamos colocar diabetes. Estamos falando agora. Primeira coisa, então já cai como uma luva para ti. Vamos lá, por partes. De manhã, começa a comer primeiro pela fruta. Aí vai escolher as frutas. Tira fora a banana. Se um dia ou outro quiser comer banana, come com canela. E bem pouca banana. E aquecida. Porque banana tem uma natureza muito fria. Tira fora a pera, que tem natureza fria. Tem que colocar vamos falar da língua, tá? Tem que colocar no micro-ondas a banana? Precisa colocar no micro-ondas a banana? No micro-ondas, ou aquecer, né? Aquecer, de alguma forma. Né? Mas assim, ó, vamos primeiro uma coisa. Tem diabetes. Ele falou, tem diabetes. Já sabemos que tem o baço fraco. Aí nós temos que ver revestimento da língua. Se o revestimento da língua for claro, aí tira a banana fora. Tira limão fora. Mas limão não é bom para a saúde? Não, tem natureza fria. Tira a melancia fora. São muito frios. Esses que eu estou falando, banana, pera, melão, não é que não pode comer, mas são muito frios, então coma muito pouco. Tem assim, ó, coloca um sinal de menos nele. Não é que são ruins para quem tem diabetes comer só isso, tá? Se você tem diabetes, você tem que dar uma olhada na sua comida, primeira coisa. Alguma coisa você está comendo errado. Tá? Tem diabetes tipo 2. Ela é adquirida. Então, se ela é adquirida, ou você está na quantidade, ou você está na qualidade, ou você está nos horários, alguma coisa, claro. Se eu perder peso, ela diminui. Então, é o que eu digo. Se a pessoa tem esse problema, diabetes, tem que mudar a alimentação, com certeza, independente do tratamento que fizer, tá? Vamos geral para mim chegar na língua, tá? Então, aqui falamos de gordura no fígado, pedra na vesícula, gastrite. Bom, primeira coisa, nós estamos agora na época, a gente sabe, né? A época não é à toa esse tempo, né? Da quinta estação. Ô, Ricardo, se tu puder fechar ali o áudio, tá dando microfonia aqui. E aí, o que acontece? É importante aquelas questões de digestivos, né? Então, qualquer doença dessa é importante digestivo. Chá verde, ou bulbo,
ou alcachofra. Eu estou dizendo esse que é um dos mais comuns, né? Ou alcachofra, mas aí, estendendo mais para o digestivo, o que é digestivo? O que é digestivo? Ginseng é digestivo, canela é digestivo, tempero é digestivo, alecrim é digestivo. Mas aí agora nós vamos ter que começar a olhar a língua. Então, como eu estou falando uma coisa geral, de várias doenças, pensou em parte digestiva, bota o olho na língua em primeiro lugar. A gente sempre vai colocar o olho na língua, mas em primeiro lugar. Primeira coisa, língua é branca, ou língua é inchada, ou língua é muito úmida e mais para clara. Então, pode ter frio no estômago, não importa essas doenças que sejam esses nomes, porque esses nomes têm tanto uma doença de calor quanto de frio, todas essas doenças que eu falei. Então, pode ser um frio no estômago, pode ser uma deficiência do Qi e do baço, pode ser de uma deficiência do Yang do baço, pode ser tudo isso, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ricardo, eu vou falar o geral, daí tu vai colocando os teus casos em particulares aqui, tá? Porque senão a gente vai falar muito no caso particular, e daí outro dia a gente escolhe caso a caso particular, daí a gente pega caso a caso, tá? Mas falando no geral, se a língua for branca, pode ter frio no estômago, não importa a doença, pode ter deficiência do Qi do baço, pode ter deficiência do Yang do baço, e aí, se for um frio no estômago, eu já indico algo mais quente, por exemplo, gengibre. Por exemplo, a floral número 4, né? Frio no estômago. Frio no estômago, geralmente, assim, não digere bem os alimentos, né? Às vezes o alimento, assim, às vezes a pessoa até vomita aguado, ou faz cocô com partes de alimento não digerido bem. Frio no estômago, né? Muitas vezes no banheiro também, com dia, como se fosse uma diarreia, pode ter frio no estômago, mas aí você observa a língua. O centro da língua, é claro, é branco, pode ser frio no estômago, mas você pensa no baço quando você vai tratar. Porque senão você vai pensar sempre num monte de órgão. Qual é o órgão mais importante a ser tratado quando a língua está clara? Branca. Ou baço. Ou baço. Ou é frio, ou é deficiência de Qi, ou é deficiência de Yang. Então, você tem que ver cada caso, mas as fórmulas indicadas, mais indicadas, seria 72 e 4, seriam as mais indicadas. E aí, os digestivos que eu falei aqui poderiam entrar. Poderia entrar alecrim, não todo dia. Poderia entrar gengibre, não todo dia. Ou não muita quantidade. E aí, os chás que a gente sempre fala, de chá verde, alcachofra, boldo. Ok? Isso quando a língua está branca. Então, quando a língua está branca, independente de qualquer outra situação. Tem problema digestivo? Sim. A língua está branca? Sim. O que eu vou pensar? Em tratar o baço. Isso é macete. Ah, mas tem um monte de coisa a pessoa. Ela tem gastrite, ela tem pedra na vesícula, Peraí, você olhou, tá frio? Tá frio. Vou pensar primeiro no baço. Então, vamos por partes, para nós chegar no fígado, para nós chegar a falar de vesícula, tá? Agora, nós temos no centro da língua, tá vermelho, ou está amarelado, ou está essa burra mais amarelada. Temos que pensar no baço? Não. Não temos que pensar no baço. Temos que pensar no estômago. Ah, mas não é o baço também, porque a língua pode ter problemas no baço também. Mas é isso que eu estou falando agora, é estratégia terapêutica. A língua no centro está mais vermelha, a língua no centro está sem saburra, a língua no centro está com uma saburra amarelada, então nós vamos pensar no calor no estômago ou uma deficiência de yin do estômago. E aí, o seguinte, floral bom é o 39. Excelente para isso, 39. Agora, se a pessoa não reclama tanto de digestão, se ela percebe assim, mesmo tendo esses problemas, ela não reclama muito que assim come, fica empachada, aquela comida fica pesada, aí você pode indicar cálcio de ostra, que você já compra pronto, você já pode indicar o cálcio de ostra. Mas muito cuidado com o cálcio de ostra, porque o cálcio de ostra é ótimo para retirar calor, tem aí em qualquer local de produto natural, encontra fácil em pó, em cápsula. No entanto, ele esfria o baço. Então, você tem que ver. Ah, agora tem calor, não precisa se preocupar com o baço, só com o estômago. Não, tem que se preocupar com tudo. Mas o que eu quero dizer é a estratégia. Você, se tem uma língua que não é tão inchada, se tem uma barriga que não é tão inchada, e a pessoa está lá
quente, está lá quente o meio da língua, está lá com deficiência de rim, sem sabor, ou com sabor amarelado, ou vermelho sem a língua, aí você pode usar cálcio ostra também. Mas eu recomendo sempre você usar um digestivo, porque tem que melhorar ali. O digestivo é sempre. O digestivo é sempre. Carlos. Eu só recomendo, Giovanni, o cálcio, não importa se é de osso ou de outro, mas com muito cuidado, com muita calma, porque o cálcio, a tendência é acelerar o envelhecimento. O cálcio, ele acelera o envelhecimento. Então, usar o cálcio exatamente para a medida certa da patologia. E aí depois para. Aí deixa, né, os vegetais, a gente absorver os vegetais do cálcio normalmente. Isso. Temos que ter muito cuidado quando se usa mineral. Mineral é algo muito forte. Às vezes, por exemplo, dá para fazer tratamentos excelentes com minerais. Mas aí você tem que saber uma dosagem muito adequada, porque hoje está muita moda, né? Magnésio, cálcio, uma série de minerais, e isso assim, dá trabalho para o corpo. Isso não, então, momentos muito pontuais, é mais ou menos assim, o fogo está pegando, joga água. Apagou a água, mas tem brasa, aí você tem que usar outra estratégia. Então, são, como o Carlos falou, estratégias rápidas. Quando eu falo estratégia rápida, eu estou dizendo aqui 15 dias, mais ou menos. Tá? Claro que tem gente que é fogo puro, né? Cada caso é um caso, mas assim, tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado muito grande com excesso de mineral, é problema, porque fígado vai sentir, né? O rim vai sentir. Então, uma fórmula também muito boa, e não só no ano inteiro, mas principalmente agora na primavera, é a 10, né? Que é para a estagnação do tiro fígado. Mas aí nós falamos do digestivo sempre. Então, tem problema digestivo? Se você puder indicar um chá para a pessoa tomar também, indique um chá. Se puder. Né? Mas se você tem floral na mão, indica o floral certo, que é digestivo. Agora, vamos para isso no centro da língua, então. É claro, pense no baço. É mais avermelhado, mais amarelado, sem sabor. Pense no estômago como primeira opção de tratamento, como local mais importante para tratar. Agora vamos para as laterais da língua. Lateral da língua. Umidade, como fica nesse caso? Pois é, o que eu falei, né? A questão da umidade. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que olhar a cor. Depois, você olha a umidade. Mas tem um problema de esteatose hepática, de gastrite, de hérnia de hiato, de úlcera. Ah, mas o problema está no estômago. Não importa. Está branco, você vai ter que pensar no baço. E baço, quando nós estamos falando, muitas vezes está relacionado à umidade, né? Então, já estamos tratando a umidade também. Agora, na lateral da língua, é a região que, pelo corpo da língua, se nós formos olhar em mapas, tem muita questão que muitos professores passam. É fígado. Outro passa. É baço. E aí, é fígado, é baço. Vamos lá. Pela questão do mapa da língua, se nós olharmos a ponta da língua, o fundo da língua, pelo mapa da língua, é fígado. Agora, se tiver marcas de dente, é fígado e baço. Por quê? Por que é baço também? Ah, mas não é a região do baço. Não. Mas se tiver marca de dente, por que é baço? Porque o baço é o órgão da forma. É o órgão da forma. Então, tem deficiência de forma, deficiência de ímã. Então, é fígado e baço. Muitos problemas são fígado e baço. Lembra? Quando o fígado está em excesso, muitas vezes vai atacar o baço. Então, o baço é a parte central que a gente tem que cuidar nessas questões digestivas. E o fígado tem que olhar também muito para ele. Mas, assim, num primeiro momento, se a lateral da língua tiver mais para cima, como se fosse uma canoa, inchada, a lateral da língua, inchada, ou avermelhada, aí é um calor no fígado. A estagnação provocou calor. Aí é melhor, por exemplo, dente de leão é uma planta muito boa. Carqueja é muito bom também. Né? Mas dente de leão é até melhor que a carqueja, como digestivo para tirar calor no fígado. Salsinha. Eu indico, quando a pessoa tem muito calor no fígado, eu digo para ela, olha, na tua salada, coloca uma colher de salsinha, uma colher de sopa de salsinha todo dia. Eu indico isso para a pessoa. Eu vejo, tem muito calor no fígado, vejo que é uma pessoa muito irritada e tal, vejo que os cânceres da língua, que a pessoa tem aqueles sintomas de calor no fígado,
às vezes boca amarga, tal. Digo, olha, come uma colher de salsinha todo dia, e aí indico o tratamento, seja acupuntura, seja dos florais, mas principalmente floral número 34, que é para calor no fígado. Tá? Então, quando as beiradas da língua estiverem inchadas ou avermelhadas, o primeiro local que a gente vai dar importância é mais no fígado, no calor do fígado. Ah, mas tem isso e lá no meio da língua está branco. Bom, aí você tem que olhar os dois, né? É o que eu digo. Você vai começar por aonde olhar? É a parte digestiva, então é a parte digestiva que você vai olhar primeiro. E da parte digestiva, o que você vai olhar primeiro? Aquilo que na tua visão na língua aparece mais. Então é essa questão normal, né, que a gente já faz. E aí tem casos que acontece o seguinte, em vez de estar uma canoa e nas partes laterais está alta, está ao contrário. Está assim, ó, como se fosse um pão, né? Aqui está mais alto, no meio está mais alto, às vezes não é muito alto. E na parte das laterais está mais baixa, o que é normal, um pouco mais baixa, mas às vezes está bem fininha, com marca de dente. E aí você tem que tratar os dois, é baço e fígado. Nesse caso, é os dois com a mesma prioridade de estratégia de tratamento, baço e fígado. Um está atacando o outro. Então, e ataca. Se o fígado tiver demais, ele vai atacar o baço. Só que, se tiver lá na parte do fígado, como uma canoa, foque no fígado. Agora, se tiver a parte de baixo, lá na região do fígado, a parte de baixo, com marca de dente, foque nos dois. Parece que é mais simples, às vezes. Tem coisa que a gente olha na língua, parece que é mais simples. Mas duas coisas é mais do que uma. E duas coisas na língua não é duas coisas. Duas coisas é dar uma sinergia, dar uma terceira coisa. Ou seja, quando a pessoa tem um sinal, é um. Quando ela tem dois sinais, não é dois, é um pouquinho mais. É a mesma coisa que duas pessoas, que cada pessoa consegue levantar 50 quilos, duas pessoas juntas, se cada um consegue levantar 50, consegue levantar mais de 100, porque elas têm uma sinergia, há uma força. Isso a física explica isso. Eu estou falando de outra coisa que não é que a medicina chinesa, mas acontece da mesma forma. Então, voltando, primeira coisa, ordem de alimento. Primeiro salada, primeiro fibra, depois proteína, depois, por último, né? Massas, por último carboidrato. Questão central da língua. Muito branca, baço, muito amarela, ou sem sabor, estômago. E aí tem as fórmulas para cada um. Fígado. Ou tem calor, ou muitas vezes tem estagnação. Eu considero, aí é uma visão minha, eu considero que todo problema no aquecedor médio, eu considero isso, que todo problema no aquecedor médio tem estagnação do tipo fígado. Eu considero isso. Alguns consideram que todo problema no aquecedor médio tem fraqueza de baço. Eu considero que tem estagnação, que para ter uma úlcera, para ter uma esteatose, para ter uma gordura no fígado, está estagnado. Para ter uma pedra na vesícula, está estagnado, está parado. Para ter uma gastrite, não está funcionando bem, então está estagnado. Uma úlcera, a mesma coisa. Intolerância alimentar, mesma coisa. Né? Estagnação do tecido do fígado, eu considero sempre. E aí tem mais um macete também para esses problemas digestivos aí que a gente encontra. Melhorar a flora intestinal. Como? O tratamento que a gente está fazendo já vai ajudar nisso, mas como melhorar mais? Como melhorar mais? Antes de dormir. Então, a pessoa tem diabetes. Antes de dormir, 30 gotinhas de própolis. Um pouquinho d'água, 2 dedinhos de água. Todo dia. Até quando? Mas até quando que eu tomo? Até não ter mais diabetes. Ah, mas faz mal o própolis? Não, não faz mal, só faz bem. Por quê? Porque o própolis, ele vai ser um alimento. Tem o pré-biótico e probiótico, né? Ele é um pré-biótico, ele é o alimento para a bactéria boa. Que quem tem algum problema digestivo tem bactérias ruins desproporcional às boas. Tem mais bactéria ruim que a boa. Então, a gente tem que regular esse ambiente. Uma das formas de regular isso, falando da nutrição ocidental. Nutrição ocidental. Os nutricionistas todos sabem disso. Eu estou falando aqui. Usar própolis antes de dormir. Como pré-biótico. Fala, Ricardo. Giovanni, por gentileza, repete para mim essa parte que você falou, 30 gotas de própolis antes de dormir? Isso, um pouquinho d'água, 2 dedinhos de água antes de dormir. Última coisa que você vai fazer antes de dormir. Tomou 5, 10 minutos depois, pode dormir, mas pouquinho, para não estar levantando para fazer xixi à noite. Então, pouquinho só de água, 2 dedinhos,
30 gotinhas. Isso é um santo remédio para quem tem qualquer problema de estômago. Só isso vai resolver o problema? Não. Todas as adoções que nós falamos aqui. Sim, mas que própolis que é esse aí que você falou? Própolis. Própolis, tu pode comprar numa casa de produto natural. Tem vários tipos de própolis. Tem própolis verde. Ah, mas qual delas? Qualquer própolis faz esse trabalho. Toda ela faz. Hoje é dito que a própolis verde é a melhor de todas, mas não pense assim, ó, eu vou usar a melhor de todas. Eu vou usar aquilo que é bom. O própolis é muito bom. Tem muito estudo científico de própolis hoje, tá? Tem muito 2 dedos de água, né? ginseng, de gengibre. 2 dedos de água, você falou, né? Isso. Bom, em termos de parte digestiva, na cabeça tem que ter isso. Floral 4, floral 72, EC12, E36, floral 10, floral 39, floral 34. E esses digestivos aí. Não importa o nome da doença, tem que começar a fazer funcionar esse local. 4, 72, 39, 34, 10, principalmente, né? Tem outros, eu peguei os principais aqui, tá? Vamos para a questão. Eu vou falar da questão emocional agora e por último vou deixar a dor, tá? Questão emocional. Então, questão emocional, falei ali de agitação, de depressão, de irritabilidade, de insônia, o que mais aparece, né? Essas 3 que nós estamos falando, 55% de todos os casos atendido e vendido remédio em farmácia, para vocês terem uma ideia. Então, os casos aí que todo mundo pega. Só vou abrir um negócio que eu preparei de manhã aqui. Bom, insônia, né? Insônia. A questão da insônia, né? Falando da questão da insônia. Bom, irritabilidade, depressão, insônia tem muito a ver com o fígado também, né? Claro, tem muito a ver com o fígado. Mas a insônia, vamos dar alguns tratamentos mais pontuais que não vai ter erro. Tá? Que não vai ter erro. Os calmantes, mulungu, melissa, lavanda, isso aí, passiflora, são excelentes, né? Só que, lembra, não está tratando a origem do problema. Pode usar esses? Pode usar, claro que pode. A pessoa não está dormindo, pode usar, não tem problema. Mas o que nós temos que ver? Que tipo de insônia que é? Então, vamos lá para a questão da insônia inicial. Né? Insônia tem vários tipos de insônia, tá? Né? Tem vários tipos de insônia, mas vamos pegar uma insônia inicial. Ou melhor, vamos pegar um caso, uma insônia severa. Antes de falar de sintomas de cada tipo de insônia, vamos falar assim, ó. Sim, insônia severa. Ah, mas o que é insônia severa? Vai ter que ver o que é para a pessoa, né? Mas digamos aquela pessoa que diz, não tem jeito, não durmo, não tem jeito, não tem jeito. Tem uma fórmula que eu coloco junto sempre. Qual é a fórmula? Floral 9. Ah, mas ele vai atuar como tratamento principal? Não, ele atua como coadjuvante ao principal. O principal já vai falar, que seria o principal, né? Mas insônia severa, qualquer insônia muito severa que você deu o tratamento para dormir, a pessoa ainda está reclamando, entra com 9. Às vezes, esse 9 é um coringa, é muito bom. Ele tanto serve para essa questão de insônia severa, quanto ele serve, que eu falei, para bipolaridade. Bipolaridade, né? Bipolaridade, pode usar isso aí na bipolaridade também, porque a bipolaridade tem 2 situações. Tem aquela situação que a pessoa está para baixo, depressiva, e tem aquela situação que a pessoa está eufórica. Então, esse é muito bom, tá? Muito bom. O Ricardo. Pode falar, Ricardo. Não? Tá. Então, vamos lá. Insônia severa. Entra com isso. Só que eu tenho que saber que entrar com esse, eu não estou ainda, muitas vezes, atingindo o cerne do problema. Para atingir o cerne do problema, bem divididinho aqui, ó. Insônia inicial, insônia lacunar, aquela que acorda várias vezes à noite, insônia tardia, aquela que você acorda e não dorme mais. Demorou para dormir? Deficiência de sangue do coração. E não é só deficiência de sangue do coração, a gente fala deficiência de sangue do coração, mas é deficiência do sangue do coração e deficiência do tio do baço, ao mesmo tempo.
tá? Demorou para dormir. 29, fórmula 29. Tem que tratar o baço, tem que tratar o sangue do coração. Eu estou dando as fórmulas aqui direto, mas você já sabe outras estratégias, né? Tem que tratar esses dois. Passou dessa fase, tá pior. Primeira fase da insônia é essa. Mas às vezes tem gente que nem percebe que chegou nessa fase. Tem gente que diz, não, eu durmo rápido. Eu só acordo várias vezes na noite. Então ele já passou dessa fase. Ele não tem uma deficiência de sangue do coração apenas. Ele também tem deficiência de sangue do coração, mas agora ele tem uma deficiência do rim do coração. Então, o que acontece? Tem aquele aprofundamento do sono, né? A pessoa tem um sono REM lá, profunda, sonha, depois ela quase acorda, mas como ela está na cama, ela dorme de novo, quase acorda, e assim vai o ciclo até chegar de manhã. E a pessoa que tem esse sono lacunar, quando chega naquele ciclo ali, daquele sono leve, ela acorda. Por quê? Porque é uma pessoa muito ansiosa. É uma pessoa muito ansiosa. Então, o que eu vou falar para esse tipo de insônia também serve para ansiedade. Floral 44, deficiência de rim do coração. Pessoa muito ansiosa, ansiosa demais, deficiência do rim do coração. Ah, mas se eu tonificar o sangue do coração, não tonifica o rim? Tonifica, mas está mais profundo o problema. Quer dizer que, então, se eu usasse o Floral 29, eu conseguiria melhorar em algum momento esse tipo de insônia? Em algum momento, sim. Mas eu diria para você não usar o 29 nesse caso, se você quer melhorar nesse momento, porque nesse momento está numa fase mais aprofundada. Então, insônia lacunar entrecortada é aquela fórmula chinesa Jianwan Bushidan, Floral 44, equivale àquela fórmula. O Gipitan equivale ao 29. Tá? E quando, então, acordou muito cedo, tem muita gente hoje que acorda muito cedo e não dorme mais. São geralmente pessoas muito intranquilas. Essas pessoas que acordam muito cedo, ou elas são muito intranquilas, ou elas são muito agitadas mesmo. E, claro, tudo tem que ver a hora que a pessoa vai dormir, né? E tratar a insônia, eu vou dizer para você, já tem muito caso de insônia, de a pessoa chegar para mim e dizer, eu acordo 4 horas da manhã e não consigo dormir mais. Eu digo, ok, não tem jeito, eu acordo 4 horas da manhã. E desde quando foi assim a primeira pergunta? Ah, sempre foi, a vida inteira. E que hora você vai para a cama? 8 da noite. E como é que você acorda? Acorda bem? Acorda bem. Então, na verdade, não tem insônia. Ele dorme 8 da noite. Até meia-noite deu 4 horas. Até 4 horas da manhã deu mais 4 horas. Aí eu falei para a pessoa, você dorme mais do que eu. Olha o Carlos levantando a mão aí. Né, Carlos? Nós, trabalhadores, acordamos cedo, é mais ou menos assim, né, Carlos? Brincando. Então, a pessoa acostumada, né? Acostumada a acordar 5 horas da manhã. Tem um estudo do sono que diz que se a pessoa dorme no início da noite, assim, 8, 9, até 1 hora, cada hora de sono vale 2 horas de sono. E da 1 da manhã em diante, cada hora de sono vale 15 minutos de sono. Eu concordo plenamente, principalmente essa segunda parte. Principalmente essa segunda parte. Se a gente for ver, o pessoal que dorme depois das 11 da noite se desgasta muito. Né? Nós temos ali depois, e se a gente for ver o relógio biológico na medicina chinesa, vesícula biliar, fígado, né? Que estão fazendo a última função de desintoxicação, né? Por isso que é tão importante tomar antes de dormir o próprio própolis, né? Que ele vai ajudar o fígado a desintoxicar na madrugada. Então, foi dormir de madrugada, foi dormir de barriga cheia, ou foi dormir muito tarde, isso realmente dificulta a vida, né? Diminui a vida. Se você conversar com gente bem velhinha, você vai ver que eles dormem cedo. Gente bem velhinha dorme cedo. Claro, tem estudo por idade, que dorme menos, dorme mais. É a questão de hábito também, né? Tem questão de temperamento também tem pessoas que são de dormir bem cedinho, tem pessoas que são no meio da noite, tem outras que são um pouco mais tarde, mas tudo tem um ponto demais, né? Passou das 11 da noite, realmente não é bom. Então, esse caso de insônia que eu falei para vocês, só para voltar, a pessoa tem insônia, diz, olha, dorme mais do que eu. Dorme bem? Durmo bem e tal, mas só que eu acordo 4 horas da manhã, não consigo dormir mais. Vai dormir mais tarde. Eu não consigo, então fica tranquilo, está tudo bem. Fui ver a saúde, né?
foi ver outras coisas, foi ver a língua, tá tudo bem. Mas aquilo incomodava a pessoa. Então, quer dizer, não é a tua vida inteira, a pessoa quase 70 anos, e botou na cabeça porque alguém disse que tinha insônia, né? E, de repente, uma pessoa assim está até tomando remédio, né? Então, tem que ter esse cuidado para ver o que é insônia e o que não é, né? Insônia realmente é demorar para dormir, acordar várias vezes, dormir e acordar cansado, mesmo que durma um número de horas entre 6 e 8, e sempre acorda cansado, né? A grande maioria é desse número. Tem gente que pode dormir um pouco menos e não é insônia. Tem gente que pode dormir um pouco mais, né? Bom, e a questão da insônia, essa última, então, abraço, Lisane. Essa última, então, seria o 43. Abraço, Lisane, bom trabalho para ti. Isso falando de insônia, né? Agora, se a gente falar em depressão, claro que você tem que tratar todos os padrões. Nunca esqueça, numa depressão, de tratar estagnação do TI do fígado. Tem vários padrões para depressão. Vários. Estagnação do TI do fígado. 10. Todos os casos. Pode falar, Carlos. Só uma dúvida. Em todos os casos de insônia, eu sempre acrescento o 29 para um, 44 para outro, mais o 9, né, para todos. Isso? O 9, se você acrescentar o 9, vai dar um resultado mais rápido. Vai dar. Numa insônia severa, eu diria assim, acrescente o 9, sim, numa insônia severa. E em caso que a pessoa tiver a ponta da língua vermelha, o 1. Se a pessoa tiver a ponta da língua vermelha e tiver qualquer dessas insônias, mais 1. Tá? Porque aí tem calor no coração. Calor no coração. Agora, falando de depressão. Depressão é muito extenso o assunto de depressão, né? Mas tem que estar como linha mestra de tratamento de depressão. Todos as outras síndromes está grudada nessa. Qual? Que é essa? Estagnação do TI do fígado. Estagnação do TI do fígado. Por isso que uma pessoa com depressão deve caminhar. Por isso que uma pessoa com depressão deve cuidar da comida, para não estagnar. Tudo que ela faz para não estagnar. Ela tem que se movimentar para não estagnar. Já está estagnada, já está com depressão. Ela tem que fazer alguma coisa, sair daquele ambiente para não estagnar, que também faz parte do tratamento. Ela tem que mudar pensamento, ver outras coisas, que faz parte. E ela tem que desestagnar o TI do fígado, melhorar muito a parte digestiva. Pessoa com depressão, parte digestiva. Número 10 não pode ser deixado. Numa pessoa muito irritada, aí depende. Aí depende do quê? Se for uma pessoa irritada com tontura, se for uma pessoa irritada com a língua vermelha, ou se for só uma pessoa irritada. Se for só uma pessoa irritada, estagnação do TI do fígado sempre tem. Irritação sempre tem. Agora, se é uma pessoa irritada com língua vermelha ou com gosto amargo na boca, tem calor no fígado. Essa irritação já está num extremo, mesmo que a pessoa não... Porque tem pessoas que não demonstram pela educação. A pessoa é tranquila, conversando com ela. Aí você olha na língua lá, e ela diz assim, alguém diz alguma coisa para ela, assim, ó, você é isso, isso, aquilo. E ela educadamente diz assim, porque eu sou uma pessoa educada, eu não vou te dar uma resposta que eu ia dar. Às vezes ela diz assim, olha só, tá na hora de fazer exercício, seu barrigudo. Uma pessoa que tu nem conhece, né? Aí chega para você dizer, olha, se fosse uma pessoa educada, eu ia te dar outra resposta. Quer dizer, a pessoa não é que é uma pessoa tranquila, ela é uma pessoa educada. Né? Então, olha a língua. A língua mostra aquilo que não mostra lá de fora. A língua mostra. Então, aparentemente bem tranquila, mas está com a língua bem avermelhada, bordas da língua vermelha, a pessoa de vez em quando com um amargo na boca. Cuide com o calor no fígado. Calor no fígado. E aí, esse calor, em algumas pessoas, vão dar tontura também. Se der tontura também, aí já piorou um pouco mais. Né? Aí esse calor piorou um pouco mais. Então, é um calor com vento. O calor gera vento, a deficiência de sangue também gera vento, mas o calor com vento é o 34,70. Então, irritabilidade, essas três, pode anotar aí que sempre vai usar para algum caso de irritabilidade. 10, 34, 70, sem dúvida. E irritabilidade é um ponto de acupuntura muito bom, que eu gosto muito, VB34. Eu gosto.
Mas ponto, eu estou falando de um ponto aqui, né? Mas aí tem que ver, o ponto é uma coisa muito extensa para falar de um ponto. Mas tem que ver por que o VB34, né? Porque o VB34, ele apazigua o fígado, tira o calor do fígado, tira vento, quer dizer, é o ponto mestre dos tendões também, usado em dor e tal, mas em relação a fígado é espetacular o VB34. E aí os pontos que a gente já sabe, F3, né? Esses pontos que a gente já sabe, mas o VB34 eu gosto muito em qualquer caso de estresse muito elevado. Ah, pegou uma pessoa com muita pressão alta, estresse elevado, pressão alta nem falei aqui, tá? Mas pegou uma pessoa que muito agitada, que não dorme, língua vermelha e tal, VB34 é um ponto bom para colocar junto aí com o seu arsenal de pontos, né? Depressão, então, sempre o 10. E agitação. Sabe aquela pessoa sempre ligada no 220? A gente é sempre ligado. Sempre. Chega num lugar assim, mexe, tá assim, e chega num lugar, fala, e alto, e não consegue ficar parado. Eu vi isso agora, nessa enchente, eu vi que tinha gente que dizia, nossa, eu não vi a hora de vir ajudar, porque eu não conseguia mais. E a gente também fica agoniado no tempo, mas eu digo assim, quando tem muita pessoa, não consegue, sobe dessa escada mesmo cansado. E aí a agitação é o 9, aquele que faz dormir. E quem faz dormir também é bom para agitação. Agora, se essa agitação tiver com a língua vermelha, use 1 mais 91. É milagroso. Ponta da língua vermelha, 1 é excelente. Mas com agitação, 1 mais 91. Lá para insônia, pode usar 1,91 também, eu falei só do 1, né? 1,91. Ponta da língua vermelha, 1,91 é incrível. Você pegou uma pessoa, no primeiro momento que você olhou para ela, você viu que é problemas do Shen, pelo jeito de falar, pelo jeito de se mexer, mas olhou a ponta da língua vermelha, nem pensa muito. 1,91 pode ir certo. E aí, claro, os 3 aquecedores. O que tem muito? Porque às vezes a gente pensa em fazer tanta coisa. Às vezes você fazendo 3 coisas já é o suficiente para a pessoa melhorar muito. Quais 3 coisas? Melhorar os 3 aquecedores. Começando por onde? Dando ênfase naquele que é pior daquilo que a pessoa veio, né? É emocional, é do Shen, ou está muito ligado ao fígado, ou está muito ligado ao coração. Então, ponta da língua vai ter mudanças. E, às vezes, a ponta da língua está bífida, né? Está assim, né? Às vezes, uma parte da ponta da língua está mais comprida que a outra. Às vezes, está estreitinha a pontinha da língua. Às vezes, está uma bolinha vermelha, né? A gente bate muita foto de língua e nessas fotos a gente vê cada coisa, né? Vê muita coisa, assim, que às vezes o pessoal olha, quando a pessoa está pouco tempo olhando uma língua, às vezes ela olha e diz, meu Deus, é tão feia assim. Às vezes a pessoa diz, é tão feia assim, porque às vezes está acostumado a olhar a língua assim mais suave, né? Mas tem coisas que são graves mesmo, que você vê ali, são graves mesmo, né? Então, esse calor na parte do aquecedor aqui, e nutrir o sangue, né? 62, nutrir o sangue, espetacular. Quando eu falar de dor, pessoal, eu vou falar de ponto de acupuntura, tá? Alguns pontos de acupuntura também, tá? Então, assim, para quem, voltando agora, para quem não tem um nicho de tratamento, seu nicho de tratamento não é emocional, não é emagrecimento, não é dores, escolhe um desses 3 nichos que você pode ter, ou os 3, que é o que mais você vai tratar. Você pode, não, mas eu trato mais determinada coisa, porque você está tão escolhendo aquelas coisas, está tão bom naquilo, que o pessoal vai te procurar por causa daquilo. Mas o que mais tem no Brasil é problema digestivo, esses problemas do Shen que eu citei, 55% dos problemas todos. E dor músculo, esquelética, articular. Falando de dor articular. Questão de dor, claro, tem gente que tem hernia de disco, tem gente que tem fibromialgia, e o nome que você quer dar da dor, tá? Bursite, dor, ciatalgia, dores devido a movimentos. Então, tem pessoas que, por exemplo, às vezes, como nós estamos aqui sentadinho, né? Não tem nada. Foi fazer mudança na enchente, um monte de gente aí começou a ter dor. E por quê? Por que teve dor? Porque o seu aparelho músculo-esquelético não está alinhado. Muitas pessoas, por deficiência do rim, os ossos não crescem de forma igual, do lado direito e esquerdo do corpo. Aqui no sul, eu percebo isso muito.
perna mais curta que a outra, quadril mais baixo que o outro. E eu estou tão acostumado a ver isso que a gente bota o olho assim de longe, já vê pelo andar da pessoa. Então, esses problemas de dores. Vamos falar de lombar um pouquinho. De lombar, conversa com a pessoa, né? Essa dor é quando faz esforço, quando faz determinados esforços, é sempre, não é sempre. Né? Porque, às vezes, é um problema estrutural. Se é um problema estrutural, o tratamento que você vai dar vai melhorar, porém, o tratamento que ela vai se dar é o que vai dizer se a dor vai continuar ou não. Porque já que o problema é estrutural, se ela continuar fazendo certas coisas que é errado, por exemplo, certas profissões, vamos colocar aqui mecânico, que faz um determinado movimento. Pode ser que ele tenha, se ele tiver uma perna mais curta que a outra, ele sempre vai sofrer de uma lombalgia, de uma dor nos isquios, né? Não é no ciático, né? É nos isquiático, né? A gente chama ciático, né? Mas é o isquiático, né? A ciatalgia, né? E o que a gente tem que ver na medicina chinesa? Para tratar, eu digo, né? Para tratar, teria que ver essa questão de locomoção da pessoa. É bom, quando a gente aprende um pouco mais de locomoção, de a posição certa de sentar num carro, da altura da mesa, da altura da cadeira, tudo isso. A sola do sapato, se cansa muito com o sapato baixinho, se cansa menos com o sapato fofinho, tudo isso, né? Adequar o colchão, todas essas questões ergométricas. Mas fora isso, a questão da medicina chinesa, falando das questões articulares de dor, nós falamos da síndrome bi. Bicalor, umidade, frio, vento, né? Eu separei aqui alguns pontos, que são pontos, assim, chave, não são, como eu digo, não são os únicos pontos, mas são os pontos aí dentro do seu arsenal de tratamento para dor. Use esses pontos. Vou falar de acupuntura. Bifrio, né? Aquela dor que piora com frio, aquela dor que piora com gelado, aquela dor que piora com repouso, aquela dor que tem sensação de frio no local. Esse tipo de dor, se você pode usar pontos, vamos supor que é a dor no ombro. Então, você vai usar os pontos locais também, se quiser, né? Lógico, se quiser, pode usar outros pontos. Mas o ponto base de tratamento, para fazer moxa, VCK4 e B23. Use como linha dorsal do seu tratamento uma bifrio. Nessa dor que piora com frio, nessa dor que piora com repouso, que a pessoa acorda reclamando de dor. Giovanni, repete de novo. VC4 e B23? VC4 e B23 com moxa. Com moxa. É só esses os pontos? Não, não é só isso. Esses são os pontos principais que vão atuar no frio, exatamente no frio. Vai atuar na circulação, vai aliviar muito rápido. Se você começa usando esses pontos, começando a usar esses pontos, às vezes você nem colocou outros pontos, já subiu a dor. Ô, Giovanni, e esses pontos aqui, VC4, B23, com moxa, no caso daquelas pessoas que têm paralisia, hemiplegia, lado esquerdo, por exemplo, pode ser usado para complementar o tratamento para hemiplegia também? Porque se torna uma bifrio também, né? A paralisia. Depende. Aí tu tem paralisia, aí tu tem que olhar a língua, tá? Porque a paralisia pode ser calor também. Calor se transforma em frio. Lembra que na medicina chinesa o excesso vira deficiência? Calor pode se transformar em frio. Então, se uma pessoa tem paralisia, claro que, mas está parado, é frio, mas às vezes a etiologia, a origem do problema é calor. Às vezes a pessoa passou por um estresse grande, tem a língua vermelha e está parado. Então eu não recomendaria. O que eu estou recomendando aqui é para dor, tá? Para síndrome, não é que não possa ser usado, tá, Ricardo? Pode ser usado para alguns casos, mas eu não recomendo para todos. O que eu recomendo é para todos os casos de dor de origem fria. Tá? Aí sim, de dor, tá? Dor de origem fria. Se teve um AVC, está doendo quando ele teve um AVC, ele acordou e está sentindo dor num determinado local, então é de origem fria, tá? E aí ele começa a movimentar, começa a fazer lá a fisioterapia, diminui um pouco a dor, então aí você pode usar, mas tem casos que não pode, tá? Então esse caso é para bifrio, tá? Moxa, C24, B23, e os florais que eu indicaria o 84 e o 65. Na verdade, só o 65 é do Ro. A maioria dos fisioterapeutas utiliza essa fórmula magistral chinesa de equivalência floral.
porque eles atendem muito esses casos. Então, uso muito e os resultados são fantásticos, principalmente para problemas mais na parte inferior. E o rizoma coridalis 203 em todos os casos de síndrome B. Todos os casos, que ele vai atuar como analgésico. Então, a pessoa vai se livrar da dor mais rápido. Mas ele não é só analgésico em si, ele é circulatório também, tá? O rizoma coridalis. Tanto é que o rizoma coridalis ele pode ser usado para pessoa que tem demência. Tem problema lá de memória, ele pode ser usado. E ele, a indicação primeira dele é dor, mas não é só uma coisa que serve, né? Quando é o contrário, bicalor, quando é bicalor, o 203 você pode usar, e o 84 você pode usar, mas o 88 vai dar, assim, o fator principal de retirar o calor. 88. Não importa o nome da dor, tá? Não importa onde esteja. E quais são os pontos de acupuntura? Tem vários outros pontos para retirar calor. Mas tem 2 pontos aí, eu só escolhi 2, escolhi o que eu acho os mais eficientes, tá? IG4 e VG14, no caso, 3 pontos aqui só. IG4 e VG14 sedando, né? Para tirar o calor aí. São pontos excelentes naquela dor que piora com calor, naquela dor que piora com movimento, naquela dor que colocou a mão no local, está quente, está vermelho, está coçando o local, calor. Tá? Esse tipo de dor, esses 2 pontos aí de acupuntura, eles ajudam a resfriar o sangue, IG11 e VG14, são pontos, pode usar no seu protocolo. Use o protocolo que você usa, mais esses pontos aí, que você vai ver muita diferença. E 203 é algo assim, ó, tratou dor, você tem floral 203 você tem que ter contigo. Por quê? Porque ele é um coringa que serve como analgésico. E depois, cada caso, vocês vão ver aqui que é pouca coisa. Na dor para o frio, 65, na dor para o calor, 88. Eu coloquei 84 aqui junto, mas mais importante é 88. Tá? Dor que muda de lugar. Tá? Dor por vento. Fibromialgia, por exemplo, pode ser considerada uma dor por vento. Hora dói num lugar, hora dói no outro. Dor por vento, aí às vezes entra AVC. Às vezes entra, se tiver cãibra, se tiver tremor. E essa dor por vento também, às vezes ela não muda de lugar, mas a pessoa tem sensibilidade ao vento, coisa que às vezes nunca a gente fala. Ah, dor por vento muda de lugar e tal. Mas às vezes tem um vento ligado, tem um ar ligado, tem um ventilador, um ar-condicionado, não é pelo frio, sim, pelo vento. Tem sensibilidade, aquilo incomoda. Tem lá um vidro do carro aberto, aquilo incomoda e dói, faz doer. Então, esse tipo de dor aí, dor por vento, o 203, o 66, dor por vento. Lembra que a dor por vento, ela está ligada, e aí você pode colocar também o 62, porque dor por vento, você tem que pensar em deficiência de sangue. Lembre-se disso, dor por vento, primeira coisa que tem que ter na cabeça, deficiência de sangue. E aí, ponto de acupuntura. BP10, B17. BP10, B17. Muito, muito, muito importante. Tem uma síndrome B que é o síndrome de umidade, tá? Umidade. Que é a síndrome de umidade, ela às vezes pode ser fria, às vezes pode ser quente, mas é geralmente uma dor fixa. E não importa se é frio ou se é quente, se tem umidade, é uma dor em segundo grau. O que eu quero dizer uma dor em segundo grau? Pode ser pior que uma dor fria, pode ser pior que uma dor quente, porque já tem inchaço. Então, se tiver uma dor que no local você percebe que incha o local, né? Que a dor é fixa, incha o local, isso é dor por umidade. Ah, tem ligação com o baço? Lógico, tem ligação com o baço, mas é uma dor de segundo grau. Então, é um problema maior. Às vezes é uma dor que você começa a tratar, você já sabe que é uma dor que pode você fazer uma sessão ali de acupuntura e baixar a dor, e no outro dia a pessoa tem dor de novo. Por isso que é interessante a gente entrar com as fórmulas, que a gente vai de uma forma mais profunda. Senão a pessoa tira a dor, vai embora, no outro dia está com dor. Tira a dor, aí você acha que não está fazendo o tratamento certo. E não é que eu não esteja fazendo o tratamento certo. Talvez não esteja fazendo na intensidade certa. E aí, para nós aqui, para muitos aqui, muito experientes, a gente sabe, né? Isso.
Mas, às vezes, a pessoa começa no tratamento e ela não sabe se ela está fazendo certo ou está fazendo errado. Ela está fazendo, melhora, no outro dia, dor de novo. Aí ela pensa, estou fazendo alguma coisa errada. Às vezes não é errado. Às vezes ela está fazendo certo numa intensidade fraca. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ela tem que agrupar mais técnicas aí. Uma dietoterapia, uma fitoterapia, mais técnicas do que ela está fazendo. Claro que se puder fazer mais sessão, é bom, mas muita gente, às vezes, não pode fazer mais sessão. Então, você tem que colocar mais técnica, né? Então, a de umidade, você pode usar novamente aí o 203 e o 65. Porque a 65 ela é muito boa, tanto é que ela trata frio, em primeiro lugar, mas ela trata umidade também, e ela trata um pouco de vento também, a 65. Por isso que tantos fisioterapeutas utilizam essa fórmula, 65. Às vezes eu nem lembro, a gente fala tanto em chinês, de uma, de outra, que às vezes tem que olhar aqui para lembrar do nome. Do Huo Shin Tianfeng. 65, tá? E aí tem uma dor pior de todas. Qual que é a dor pior de todas? A dor pior de todas é aquela dor que a articulação já está deformada. Infelizmente, não entende florais. Assim, não, tudo bem, tudo bem. Se você não entende, tem um número aqui para que serve, tá? Aí você anota o lado, essa eu estou passando direto, porque quem faz o curso sabe uma coisa, qual floral que é para isso, para aquilo, né? Mas aqui, o que eu estou passando aqui, eu já estou passando o número que serve para isso, tá? Então, tanto os pontos de acupuntura quanto esses florais, você pode começar a usar e depois, geralmente é assim, o pessoal começa a usar primeiro e depois começa a entender, tá? Tem muita gente que trabalha hoje com floral que não entende muito o floral e começa a usar, e diz, eu vou usar para ver tal, aí vê, deu resultado nisso. Aí ele deu resultado numa situação, na segunda, na terceira, na quarta, e na quinta não deu. Aí ele começa a perceber que deve estudar o floral para saber o que foi que não deu. E às vezes tem que ser outro floral, né? Então, usando esses aí são os indicados, tá? Para síndrome bióssea, tá? Síndrome bióssea, quando tem aqueles inchaços persistentes. Aí não é um inchaço assim que fica inchado e depois some. É um inchaço meio constantemente. Às vezes deformação articular, por exemplo, artrite reumatoide. Por exemplo, o que eu acho uma das dores piores de tratar é a artrite reumatoide, principalmente quando é a família inteira. Pai, filho, às vezes neto, já vem de geração aquela parte fraca, né? E muitas vezes tem enfraquecimento generalizado junto. Então, essa dor aí, ela atingiu já a essência, né? Atingiu já a essência. Só que não é por isso que nós vamos tratar só aquela parte estagnada. Então, nós vamos tratar a essência, sim, mas a 65 é uma fórmula excelente, mas aí eu vou colocar 5 fórmulas, quando você for tratar artrite reumatoide, não brinca de usar pouca coisa, tá? Então, essas 5 fórmulas aí, usa como um protocolo. 65, 115, a 115 é usado, inclusive, para AVC, para estagnações, tem muito estagnado, na verdade. 84, lembra que 84 é para frio, também, né? 162, que é para estagnação de sangue. 203, que é para analgesia. Então, 65, 115, 84, 162, 203. Bióssea. Bom, e ponto de acupuntura, né, que eu não falei. Não falei nem para umidade, nem para biópsia. Então, volta na umidade, lá onde é que tem inchaço. Ponto de acupuntura. É umidade? Baço. Pontos muito eficientes para tratar a umidade. Tem vários pontos, como eu falei, não precisa ser só isso, mas eles são muito eficientes. Como se usar essa dupla, BP5 e 36. BP5 lá no pé e 36 no meio da tíbia. São excelentes para tratar dor, síndrome por umidade. É excelente. Ele faz uma drenagem muito boa dos líquidos, dos interstícios, né, entre os músculos, aquela umidade que está entre os músculos. Então, é muito bom esse ponto, E36 e o ponto BP5. Fala, Ricardo. Não, isso que eu queria saber, é o Baço 5 e o E36, né? Isso, esses dois. Esses dois são excelentes. Use num protocolo aí de umidade, tá? Agora, quando é essa síndrome bióssea, aí você tem que ver. Aí você tem que ver porque
começa pelo final. Como assim começa pelo final? Em termos de acupuntura, né? Começa pelo final como? Primeiro você vai usar pontos para dor. Porque a pessoa está sofrendo muito de dor e está estagnado. Primeiro ponto, todo ponto que você sabe para dor. Depois você vai usar ponto para estagnação. IG4, F3. Aí tem uma sequência, né? Ponto para dor, para começar a aliviar a dor dessa pessoa. Pode ser na orelha, não importa o local, tá? Ponto para dor. VB34, um ponto excelente para dor. Excelente para dor. IG4 e F3 para desestagnar. E aí você tem que verificar a questão do rim. Qual é a deficiência maior daquela pessoa? É deficiência de essência, ok? Mas tem que ver. É deficiência mais de yin ou mais de yang? Né? Um dos pontos que você pode usar sempre é o R3. Tem horas que você vai entrar com o R3 ou R7, mais. Tem horas que você vai entrar com o R3, R7, R10. Tocando nos pontos, você está vendo a sensibilidade deles ali. Né? Tem horas que você vai entrar com o R3 ou R6. E lógico que tudo aquilo que foi falado antes de vasos maravilhosos, né? Essa questão você pode usar também rapidamente, só na hora para diminuir a dor. Mas você lembre-se que se você usar, a pessoa já tem deficiência, então você tem que repor. Então, nesses casos aí de uma artrite reumatoide, eu recomendo fórmula que não está aqui ainda, que não essa que eu indiquei é para dor, mas eu indico fórmula que é para o cerne da questão. Ou 121, ou 122, ou os dois com uma pessoa idosa. Por quê? Porque tem deficiência grande aí de essência. Por quê? Porque já teve deformidade a nível, né? É visível a deformidade. Então, tem pessoa que não consegue nem caminhar. Está com uma artrite reumatoide terrível. Fala, Magda. O regenerador 1 também é bom? Me lembrou bem. É que eu estava com a cabeça em outra. Regenerador 1 é excelente, né? Porque regenerador 1 trabalha toda essa parte aí, do primeiro chakra, do rim, bexiga, de uma forma. E tudo que é baixo, né? Tudo que é baixo. Vou te Então, mostrar minha mão. aí, mostrar o quê? Minha mão. Ah, é? É. Esse é o resultado positivo ou é o problema? Não sei, Não, eu não esse é estou o conseguindo problema. entender. Problema. Está É. inchado. Tá. Então, vamos lá. Nesse Estou caso aí, o que tem tomando que fazer? a fórmula que você deu, eu já estou usando ela há uns 3 meses. Mas isso já Qual é a fórmula que eu dei? Eu dei essa é fórmula aqui, não? 65, 115. Tá. Mas E aí, o ajudou que um tem pouco? misturado? Hã? Ajudou um pouco? É interessante que ajudou. Ajuda uma época assim, se tiver alguma coisa emocional, piora bastante. Opa. Hoje, eu fui fazer antes de dar aula, eu fui para um atendimento de cinesiologia, com uma pessoa que eu conheço, muito boa, muito boa. Foi muito interessante, porque tinha uma trava nos 23 anos. Foi muito legal. Aí eu cheguei e vim direto para cá, mas eu estou tomando floral. Eu estou tomando floral 121 tem poucos dias, mas eu não tirei a fórmula, nem da dor e nem da estação, para fígado. Ótimo. E eu estou fazendo essa jogada assim, entendeu? Eu, E aí, o que acontece? Eu vejo o seguinte, no meio dessa síndrome BI, vem síndrome calor também, que às vezes incha e coça primeiro, fica vermelho, incha, dói, mas desaparece rápido. Acaba. Mas essa aqui é crônica, tá crônica. o que eu indico aí nesse caso, tá? Existe, lógico, existe estagnação a nível de rim. Quando tem estagnação a nível de rim, em alguns casos tem irrigação, tem estagnação a nível de rim baixo, umidade, né? Então, o que eu diria? Nos casos pontuais que eu digo, inchou. O que eu faço a hora que inchou? A hora que inchou, chá de carqueja ou chá de chapéu de couro. Mas o de carqueja, eu vou dizer para você, na minha concepção, é melhor. Muito melhor para desinchar. Por quê? Quando está inchado, você tem que, primeira coisa, desinchar. Desinchou. Só que o que provoca isso, né, como você está bem colocando, a questão de que o que piora isso um pouco, a questão emocional. Então,
O ponto do vaso da concepção lá, o BP4, PC6, PC6, BP4. Usa num dia que tiver com dor, ou dor da questão emocional, você vai ver a diferença. PC6, Eu coloco cristal radiônico. Cristal radiônico pode ser. Eu coloco e vou dormir. Usa esse vaso aí, que esse vaso aí realmente vai ajudar muito muitas vezes, um problema, uma questão emocional, às vezes, bem trabalhado esse ponto, em 1 minuto muda a cabeça. Sobre aquela questão que aconteceu. 1 minuto mexendo nesse ponto, às vezes muda a cabeça. Às vezes 10 segundos mexendo nesse ponto muda a cabeça. Então, é incrível. Eles são muito fortes, são muito bons para ser usado assim, de vez em quando. Ricardo, pode falar, Ricardo. Obrigada, viu? Tu queria colocar mais coisas, Magda? Queria colocar, desculpa, eu te cortei? Não? Tá. Gente, então, assim, a ideia hoje era falar um geralzão. Hoje era falar assim, um geralzão, por um motivo. Pelo motivo que daquela pessoa que não está... Eu sei que todos aí estão, tem coisa que a gente mais gosta de atender, tem coisa que a gente atende mais, mas, assim, se você pensar daqui para frente, o que eu vou atender mais? O que eu vou atender mais? Claro, doenças crônicas, e não tenha dúvida, problemas digestivos, questões emocionais e dor. Essas três. Essas três é 55% dos remédios vendidos no Brasil. E aí, o que eu estou falando, mas você perguntou para quantas farmácias? Eu perguntei para 16. Só que não é para 16, porque hoje as farmácias, você sabe, tem redes, né? Tem redes, Popular, essa rede, tem várias redes. E as redes se conversam, não é assim, porque a farmácia aqui, outra é São Paulo, que é diferente. As redes, claro, tem coisas que é sazonal, mas entre as redes se sabe, ó, se você colocar aí no Google, você vai colocar quais são os 10 remédios mais vendidos no Brasil. Coloca aí, você vai saber para que é, qual que é a doença. Né? Se você colocar quais são as doenças mais, aí de repente vai ter alguma coisa direcionada e não vai ser bem certinho, tá? Mas se você colocar os remédios mais vendidos, você consegue coisas confiáveis. E aí você vai ver que tem um monte de remédio que nem aparece em lista, você não vê que a pessoa não vai remédio, porque ela mesmo vai lá e já sabe. Ó, Durflex, pegar esse aqui, pegar aquele ali, pegar esse aqui para dormir, esse aqui é bom para dormir, ó, isso aqui é sem receita, vou pegar, né? Isso aqui é para o estômago, é muito bom para mim. Nomes, né? Dipirona, Nosaldina, vários nomes que todo mundo conhece. Então, se a gente pegar por esses princípios ativos, a gente vai ver que é isso aí o que mais tem. E aí a gente pode pensar o seguinte, eu diria isso, né? Eu diria isso. O que a gente pode pensar? Porque, às vezes, é muito bom trabalhar por nicho, você atender só uma coisa, só aquilo. É muito bom, você fica especialista naquilo, sabe tudo daquilo. E, às vezes, é bom trabalhar de forma integral, porque nós, como medicina chinesa, nós trabalhamos muito de forma integral. Porém, você pode trabalhar de forma integral e o teu leque não ser tão grande, a maior parte das coisas desse, e focar num deles, ou em dois, ou em três. Né? Claro que se focar num, melhor, vai poder estudar mais daquilo. Mas, assim, ó, problemas digestivos, os nomes são diferentes. Mas para nós é mais fácil até tratar com a medicina chinesa. Porque os nomes são diferentes. Mas você deu uma boa olhada na língua, você sabe, e você vê que vai chegar uma hora que as fórmulas se repetem, os pontos se repetem, eles se repetem. Não é à toa, né, que daquele monte de fórmula que existe, você usa uma meia dúzia. Porque os problemas se repetem. Né? E os problemas, e aí depois de uma certa idade, a gente sabe onde os problemas também aparecem mais. E claro que nós temos que se preparar, porque a questão da saúde, apesar de ela ser assim, você sabe o que tem mais, também ocorrem mudanças. Vão ocorrendo mudanças. Quais as mudanças que eu vejo que nós, profissionais de saúde, temos que se preocupar? Com mudanças da qualidade de vida de quem? Da idade que nós temos para frente. Ou seja, a população daqui a 2030 vai ter mais idoso do que jovem. Então, as pessoas vão viver mais.
mas a pessoa vai ver mais tomando mais remédio. Ou fazendo essas terapias nossas. Muitos vão estar abertos para essas terapias, né? Porque é menos remédio. Mas, às vezes, a pessoa está lá, de 30. Não é muito comum hoje, né? Não é nem comum hoje, né? Aí o cara quer estar disposto que nem ter 30, né? Aí ele está tomando 10 remédios para acontecer isso. Né? Está tomando 10 remédios. Quer dizer, não entendeu o negócio, mas o que eu digo, a realidade é essa. Porque às vezes a gente tem uma realidade na cabeça que eu quero fazer natural, mas não é uma utopia, né? O que está acontecendo no mundo tem essas coisas. Então, o que a gente tem que fazer, de repente, é trazer de lá para cá. Ou daqui para lá. Ou tem coisa que dá para usar lá e mais isso aqui. Né? Abrir realmente esse leque aqui. Então, veja, é importante a gente estar preparado para essa questão de qualidade de vida. O que a gente faz? A geriatria. Os problemas crônicos. Os problemas crônicos são os problemas que realmente que a gente vai tratar muito, porque problema cardíaco tem todo dia, problema, mas a pessoa vai lá no especialista daquele órgão, né? Mas esses problemas de dores, quanta gente sofre o tempo todo dor e dor e dor e dor, e às vezes o profissional que trata dor, eu converso muito com o fisioterapeuta que trata dor, às vezes eles ficam, como é que eu vou dizer, descontentes, porque às vezes estão especializados naquilo, e a pessoa nunca melhora. Eles dizem, pô, mas a pessoa faz tratamento, faz o que eu aprendi e tal, a pessoa nunca melhora. Quer dizer, eles não têm um recurso a mais, como a gente tem, que pode tratar mais. Só que mesmo tendo o recurso que a gente tem, se for um problema estrutural, né, é um problema estrutural, você tem que aprender aí de alguma coisa da fisioterapia, algum movimento de corpo, algum movimento que pode fazer, algum movimento que não pode, né? Qual o tempo de ficar numa posição que muita gente hoje buscando a qualidade de vida e buscando exercício, se machuca fazendo exercício. Quanta gente? Giovanni. Está fazendo exercício. Está fazendo. Só um minutinho, Ricardo. Só um minutinho, só para eu concluir. Isso aí é importante, tá? Eu vejo muita gente que, determinados, eu estou fazendo, tal, e passa do ponto. Mas qual é o tempo, então, de permanecer numa posição? Isso é importante, às vezes, a gente saber. Às vezes um pouquinho, às vezes uns 10 segundos seria um tempo já que vai fazer um benefício. E às vezes passou disso, se a pessoa tiver um problema estrutural, vai causar um prejuízo. Então, essa questão de fazer exercício para a saúde pode prejudicar se a pessoa passar do ponto, né? Então, isso a gente tem que observar bastante. Fala, Ricardo. Ô, Giovanni, para quem tem deficiência de ângulo do baço, ele só para me recordar, fique sabendo, ele pode tomar o chá do alecrim do campo umas 2 vezes por semana? Pode. Pode. E ele ajuda a baixar a glicemia, né? Ajuda. Tu tens diabetes, né? Tu tens diabetes. É. Tem um estudo, e esse estudo eu acho que eu já falei uns 5 anos atrás, se eu não me lembro, se eu não me falei a memória, 5, 6 anos atrás, que eu comentei, até porque vocês aí, o pessoal de Minas, né? Na Universidade Federal de Minas, ele estava estudando esse capim favorito. Procura, Ricardo, na internet, capim favoritos, tá? Esse tem no Brasil inteiro, Ricardo, tem nas beiras de estrada. Capim favorito? Favorito. E às vezes você vai encontrar o estudo que teve de diabetes, que é lá na Universidade de Minas Gerais, tá? Aqui tem muito nas beiras de estrada. Beira do asfalto, assim, é um capinzinho meio assim, rosinha, assim, meio rosinha, muito bom, eu já fiz tintura, muito bom, muito bom. Usa flor, Giovanni? Que legal. Eu usava ele inteiro, só não usava raiz. Porque quando eu vi a pesquisa, eu vi que eles faziam extratos, né? Ele fazia extrato, então eu resolvi fazer alguns extratos, e depois eu não usei porque a gente tem coisa que é melhor nas fórmulas, né? A gente tem fórmulas mais completas, mas é algo muito bom. Eu até achei que ele ia virar remédio, tá? Achei que ia virar fitoterápico. Do estudo que estava sendo feito em cima, eu achei que ia virar fitoterápico no Brasil. É porque é muito bom, por isso que não virou. Pode ser. Fizeram pesquisa na universidade lá e viram os efeitos, realmente efeitos excelentes. Eu acho interessante saber essas coisas. Por exemplo, eu que viajo muito para o Nordeste, e quando eu chego lá, o pessoal de certas cidades já me conhece, porque, de certa forma, se aconselha ali, faz alguma coisa por eles, né? E quando você tem uma coisa assim, que ele pode fazer sozinho, é muito bom. Muito bom, muito bom. Esse capim favorito é algo assim que... Porque o que eu acho que a gente deveria, né? A gente deveria ver o que
o que a questão popular usa aqui, né? E usar aquilo que você acha nas farmácias, nas lojas de produto natural, na sua cidade, é porque se sabe que se tem uso, né? Se tem uso, todo mundo sabe o uso. E Mas, aqui tem um assim, não só local aquilo. muito bom para isso. Você tem que ter cuidado. Tem no E o Mercado capim Central, favorito? aqui tem muita erva boa. Muito. Uhum. Em abundância. Lojas, né, boas. O capim favorito, ele faz com que o açúcar seja liberado devagar nos alimentos também. Então, ele é muito bom. É provado isso. Procura lá no YouTube, tem vídeo. Se eu encontrar o vídeo, eu te mando depois, tá, Ricardo? Se eu encontrar o vídeo, talvez eu encontre aqui. Depois eu te mando. Fico agradecido. Vai ter que tomar todo dia? Eu digo assim, o tratamento para diabetes é o seguinte, até melhorar, né? Até melhorar. Tu tem que ter certos... Não é assim, ó. Por exemplo, 0 é não fazer nada sem fazer tudo que tem que fazer. Eu digo o seguinte, não é fazer o 100 todo dia, mas é fazer mais de 50 todo dia, né? Que aí você vai melhorando. Porque tem etapas de tratamento, né? Se a gente entende a etapa de tratamento, você pode ir mais devagar no tratamento e melhorar. Então, aí é o que eu digo, a estratégia de tratamento. Vou fazer todo dia? Começa, primeiro mês todo dia, enjoou, vai para 3 dias por semana, 2 dias por semana. Acha em casa de ervas? Não sei se tem, porque tem em qualquer lugar. Todo lugar tem, toda beira do estrado tem. Então, Capim favorito, né? Eu nunca vi. Tem muita coisa boa que não tem. Por exemplo, folha de mamão, tá? Folha de mamão é bom para diabetes. Chá de folha de mamão também é muito bom. Não, tu não encontra em casa de erva. Eu nunca encontrei chá de folha de mamão. Chá de folha de manga. Folha de mamão, folha de manga. Folha de manga também é outra coisa, também nunca encontrei. É excelente. Tem muita coisa aí que é mato, né? Que é mato, que é remédio bom, mas você não encontra. Porque o pessoal não sabe, ele sabe as coisas que todo mundo sabe. Às vezes tem uma planta aí que tem muito na tua região, que ninguém nunca estudou, é um mato lá e é um baita de um remédio. Né? Eu vejo aqui, tem plantas aqui que, nossa, tudo é remédio, né? Tudo é remédio, pinheiro é remédio, um cipreste é remédio, mas o pessoal não estudou aquilo. Né? Então, por exemplo, nos meridianos, para vocês terem ideia dos meridianos os corais dos meridianos, tem um deles que eu faço com beta vulgaris. Ô, Giovanni, eu vou ter que sair, eu vou só... Manda para mim beta vulgaris. Aí a pessoa, beta vulgar é beterraba. Beterraba é um dos componentes, né? Só que o pessoal não sabe, né, que é para aquilo. Então, diabetes, assim, ó, primeiro fortalece o baço, usa digestivo todo dia, começa a mudar um pouco a alimentação, e um pouco sempre, né? E ver dentro daquilo que tu conhece o que está demais, o que está demais que pode mudar. Se mexer um pouco também, porque fazer exercício queima a glicose, né? Baixa a glicose, fazer exercício, né? O músculo, né? Trabalhou o músculo baixo, então você vai ajudar o pâncreas a funcionar melhor. Tem que se mexer também, né? Comida, se mexer. Gente, vamos encerrar por aqui hoje.